Olá, meus amados, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero saudar a vocês com a paz do Senhor Jesus e, em seguida, compartilhar com vocês aqui nesse vídeo um pequeno trecho da Palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, o Evangelho, sendo que uma vez que as Escrituras é o testemunho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Ele mesmo afirmou, o Evangelho de João, os queridos sabem que foi um dos apóstolos que escreveu esse livro. João ele veio a falecer por volta do ano 100 depois de Cristo, e ele é o que é chamado e sendo referido como o apóstolo querido, o apóstolo amado do Senhor Jesus. Pois bem, no versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João, algo extraordinário, que o apóstolo escreveu é quando ele disse que o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado. No versículo 1 está escrito assim, se você tiver uma Bíblia aí pode me acompanhar, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Interessante que no versículo 14, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, pensem comigo, se no versículo 1 ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e no versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, então Deus se fez carne e habitou aqui na terra entre nós. Isso não é fantasia, isso não é uma história fictícia, não, ela é real. A palavra de Deus ela diz isso e eu creio que é a palavra de Deus, e a mesma faz essa afirmação extraordinária, nos dando essa esperança de vida eterna no Filho amado que é o próprio Deus. O Evangelho de João, meus queridos, ele traz na sua introdução, e o evangelista João, com certeza, ele está ali fazendo um combate àquilo que era chamado, uma filosofia que era chamada naquela época de gnosticismo. O gnosticismo, na verdade, se tratava de uma filosofia religiosa que pregava ideias e princípios contrários ao Evangelho. Existia um pensamento dentro do gnosticismo chamado de docetismo, e esse gnosticismo, essa corrente, dizia que Cristo não era carne, que ele era apenas um espírito iluminado, mas que não era carne e osso. Por heresia. O Evangelho categoricamente afirma que o Senhor Jesus, ele não só é divino, possui uma deidade, quando o homem aqui na terra possuía também a sua deidade, a sua divindade, mas que também era homem. É como na teologia chamam de 100% Deus e 100% homem. Maravilhoso, não é mesmo? O gnosticismo, para deixar aqui um pouco claro, era uma filosofia que dizia que para que o homem fosse salvo, era preciso que ele se desprendesse de tudo que é material. Afinal de contas, o gnosticismo dizia que tudo que é matéria é má. Por isso que não aceitava Cristo como homem. O gnosticismo dizia que para poder se libertar, era preciso galgar por níveis de conhecimentos diferentes. Enquanto que o Evangelho diz que não, que para ser salvo é preciso apenas crermos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra gnosticismo vem da palavra grega, da palavra gnosis, que significa conhecimento. Daí, os queridos, já dá para perceber os princípios e as ideias que essa heresia daquela época trazia. Eu espero que esse pequeno vídeo, onde traz aqui como eu falei, uma pequena abordagem do Evangelho de João, venha fazê-lo refletir naquilo que é essencial para as nossas vidas. Como já disse alguém, nós devemos fazer da coisa principal, a coisa principal da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, eu deixo aqui um ósculo santo, que o Senhor Jesus te abençoe ricamente, que esta palavra toque em seu coração. Fica na paz.